Questão 21. Considerando os gráficos dos polinômios p de x, que é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, e h de x igual a mx mais n, representados a seguir, é correto afirmar que... Item 01. O polinômio p pode ser expresso por p de x é igual a x mais 2, x menos 1, x menos 3. Ou seja, no comando da questão 21, ele deu um p de x, que é da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, ou seja, um polinômio do terceiro grau. Por quê? Porque o expoente de maior número é o 3. O 3, né, o x ao cubo, vai marcar um polinômio de grau 3. O polinômio de grau 3, ele vai ter 3 raízes, e na forma fatorada vai ser assim: primeira raiz vezes segunda raiz vezes terceira raiz. Então, eu tenho que pegar esse polinômio do terceiro grau, que está na forma desenvolvida, e traduzir ele, reescrever ele na forma fatorada, certo? Então vamos lá. Aqui é o polinômio, forma geral. O meu azinho é o meu coeficiente dominante, que é aquele valor que está na frente do x elevado ao maior número, no caso ao 3, né? Isso vai marcar um polinômio do terceiro grau. O polinômio do terceiro grau tem 3 raízes, e eu tenho que reescrever essas raízes na forma x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. E todos esses fatores eu tenho que multiplicar por a. A é o coeficiente dominante, que é aquele valor que vai fazer o quê? Ele vai marcar a amplitude do meu gráfico, certo? O azinho que está na frente do x ao cubo vai ser esse mesmo azinho que eu tenho que botar na forma fatorada do polinômio. E agora eu tenho que montar essa forma fatorada com base nas informações que eu tenho no gráfico. Então, no gráfico, eu consigo olhar o quê? É uma função do terceiro grau, ela começa em menos infinito, vai até um ponto de máximo relativo, volta a descer para o mínimo relativo e depois sobe para o mais infinito. Ela vai cortar o eixo do x 3 vezes, tendo uma raiz, duas raízes, 3 raízes, e ela vai cortar o eixo do y em um valor. Esse valor a gente chama de intercepto, certo? Então tá, temos o gráfico de uma função do terceiro grau. O que eu tenho que olhar no gráfico para poder fazer a forma fatorada? As raízes. Quais são as raízes? Menos 2, mais 1 e mais 3. Então, onde eu tenho x1, x2, x3, é só substituir. X menos a primeira raiz é menos 2, vai ficar x menos menos 2, que vai dar x mais 2. X menos a segunda raiz é mais 1, x menos 1 vai dar x menos 1. X menos a terceira raiz é mais 3, vai ficar x menos 3, que dá x menos 3. Não posso esquecer do meu coeficiente dominante, que vai marcar a amplitude do gráfico. Por que eu preciso saber isso? Porque eu preciso saber se o polinômio é unitário. O que é um polinômio unitário? É quando o meu azinho é igual a 1. O que vai acontecer? Quando eu mudo o coeficiente dominante, eu vou mudar o intercepto. O intercepto, que é esse valor do gráfico que vai mudar conforme eu mudo o coeficiente dominante, ele está diretamente associado. O intercepto está diretamente associado ao coeficiente dominante. Então, eu já tenho a base do meu polinômio na forma fatorada, agora eu vou ter que usar o intercepto para calcular o meu coeficiente dominante. Como é que eu faço isso? Preciso do intercepto. O intercepto está onde? Também está no gráfico, que é o ponto 3. O que é um ponto no gráfico? O ponto são duas coordenadas. Ele vai ser a coordenada x igual a 0, o intercepto vai ter a coordenada x igual a 0 e y igual a 3. O que é o x e o y? Na verdade, é quando eu pego o polinômio e aplico em 0. Quando eu pego o polinômio e aplico em 0, ele vai dar esse resultado 3. O p de 0, o x vai ser igual a 0 e 3 igual ao y. Então, quando eu uso essas coordenadas, esse par ordenado, que eu pego do intercepto, eu vou poder calcular o azinho. Então, eu vou pegar o p de 0, que é o meu polinômio aplicado em 0, substituo o x por 0 em todos os parênteses, então tenho 0 mais 2 vai dar 2, 0 menos 1 dá menos 1, e 0 menos 3 dá menos 3. E quanto é que vale p de 0? P de 0 é igual a 3, então p de 0 é igual a 3. Olhando essa equação aqui, eu só tenho uma incógnita para eu poder calcular, que é o a. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes menos 3 dá mais 6. Então, eu vou ter 3 que multiplica 6a. O 6 está multiplicando a, passa dividindo. Então, vai ficar a igual a 3 sextos. Simplifiquei por 3 em cima, por 3 embaixo,
vai dar 1 meio. Então, o meu coeficiente dominante, o A que eu estou calculando, para botar na forma fatorada do polinômio, vai ser 1 meio. Né? Então, na prática, o que eu tenho? Eu tenho um polinômio que não é unitário. Bate com o que deu no enunciado? Não, porque ele está dizendo P de x é igual a x mais 2, x menos 1, x menos 3. Faltou o quê? Faltou aqui a marcação do coeficiente dominante, que é 1 meio, para marcar a amplitude do gráfico. Vamos comparar os gráficos? Então, aqui eu tenho os dois gráficos da função 1 meio, que é daquele gráfico que a gente calculou agora, o coeficiente dominante. O que a gente vê? Eu vejo x mais 2, x menos 1, x menos 3, que são as raízes. Quando eu desenvolvo isso, ele é dessa forma aqui, ó, forma desenvolvida desse polinômio. O domínio, reais, imagem, reais também, certo? Vamos ver agora esse do P do x que ele deu no item 1. O P de x, o que é? Ele é um polinômio unitário. O coeficiente dominante aqui é 1. Então, x mais 2, x menos 1, x menos 3. E na hora que eu desenvolver ele, olha como é que fica. A forma desenvolvida fica bem diferente daqui, né? Domínio também reais, imagem também reais. Então, o que acontece? Em azul, eu tenho um polinômio com o coeficiente 1 meio. O que a gente nota? A amplitude do gráfico em relação ao vermelho é uma amplitude menor. E o que varia? No eixo do x, as raízes são as mesmas, ó, que as raízes está cada uma num binômio. X mais 2, x menos 1 e x menos 3. As raízes são a mesma. O que vai mudar? Vai mudar o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo do y. Que aqui, ó, ele cortou num ponto, no de azul, e no vermelho ele cortou em cima. Por isso que eu digo que o coeficiente dominante, ele é responsável por marcar a amplitude do gráfico, e ele vai estar diretamente associado ao quê? Ao intercepto, ao termo independente do polinômio. Certo? Então, o item 1 da questão 21 está errado, só por causa do detalhezinho aqui, ó. Faltou 1 meio aqui no coeficiente dominante na frente dos polinômios daqui, dos binômios que marcam as raízes. Então, o item 1 da questão 21 está errado.